Algumas doenças congênitas são mais comuns e podem afetar diversos sistemas do corpo, como o cardiovascular, o respiratório, neurológico, gastrointestinal. E algumas das doenças congênitas mais conhecidas incluem a síndrome de Down, a espinha bífida, a cardiopatia congênita, a fibrose cística, a anemia falciforme. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com o Dr. Caio Brusaca, entender melhor. Por favor, doutor, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Obrigada por nos aguardar também. Estar aqui. A gente sempre começa com a saúde e hoje eu vi que você chegou cedo e a gente tinha outras pautas antes. Mas que bom poder conversar contigo. Essas doenças congênitas, a gente acaba muitas vezes só descobrindo na hora que o bebê nasce ou dá para descobrir todas elas no comecinho do pré-natal e a gente pode ou não interferir? Essa é a minha primeira pergunta. Vamos lá. Existem algumas malformações congênitas que a gente já descobre durante o pré-natal. As ultrassons hoje, os aparelhos de ultrassom evoluíram muito e hoje já temos muitos critérios para avaliação do bebê durante a gravidez. O ultrassom a gente avalia, por exemplo, a translucência nucal, que é a medida da nuca do bebê, e também o osso nasal, que são alguns indicadores para, por exemplo, a síndrome de Down. Ou seja, já dá para descobrir algumas malformações congênitas já na gravidez. Entretanto, existem muitos casos que a gente só vai descobrir isso quando a criança nasce. Agora, de toda forma, quando a gente descobre... Desculpa, gente, a produção passou na frente da câmera. Quando a gente descobre essa doença congênita na gravidez, tem alguma que a gente consiga fazer uma intervenção para a cura dessa doença? Para o bebê nascer curado? Assim, é muito raro esse tipo de coisa acontecer, mas, por exemplo, na hérnia diafragmática, que é um problema onde ocorre uma hérnia exatamente no diafragma do bebê, a gente pode fazer uma pequena cirurgia, que é uma inclusão de um balão, para evitar que piore o quadro. Ou seja, a criança ela nasce com um quadro muito melhor pós realização desse procedimento. Hoje já é muito consagrado para crianças com hérnia diafragmática. Na abertura eu falei que são várias as causas de uma má formação, de uma doença congênita, né? Tem alguma mais prevalente? Sim, a principal causa de malformação congênita ainda é alterações genéticas. Mas existe, por exemplo, o que nós chamamos de teratogênese. Teratogênese é a influência de outras substâncias que a mãe não pode usar na gravidez que poderia causar para o bebê. Por exemplo, infecções congênitas. Muito se falou em Zika vírus na gravidez, que causa microcefalia, ou seja, é uma causa infecciosa, não é uma causa genética. Ou uso de álcool na gravidez. Não se pode usar nenhuma gota de álcool na gravidez. Olha como isso é sério e tem gente que leva isso, só um pouquinho. Ouviu que o médico está falando nenhuma gota de álcool na gravidez? Não existe uma dose segura de álcool na gravidez, que já é prevenível. A principal causa prevenível de deficiência intelectual é não consumir álcool. Aí o que acontece, muitas pessoas utilizam o álcool, até mesmo outras drogas mais pesadas durante a gravidez e aquela droga ela passa a placenta e atinge principalmente o sistema nervoso central do bebê. Agora, se é congênito, isso não vem já na fecundação? Por exemplo, se o pai, vamos imaginar, é um dependente químico e consome drogas, no ato que ele manda lá os espermatozoides, ele não já pode estar mandando esses espermatozoides com essa informação? Não. Aqui a gente sempre fala, quando a gente fala em teratogênese, que é a influência de outras substâncias ou mesmo agentes infecciosos que causam problema no bebê, não tem tanta relação com o pai. Tem mais relação com aquela gravidez, a mãe utilizando alguma substância na gravidez ou mesmo tendo uma infecção, como tem toxoplasmose, tem citomegalovírus, ou existem muitas malformações que simplesmente acontecem, como por exemplo a espinha bífida, que é mielomeningocele. A gente sabe que o ácido fólico ele previne esse tipo de malformação.
Mas, muitas das vezes, mesmo usando o ácido fólico, a criança nasce com espinha bífida e ela desenvolve durante a formação do embrião e não no momento da concepção. Olha que interessante. Então é muito mais importante a partir da concepção até o nascimento do bebê. Isso mesmo. Então, assim, imaginou que, opa, aqui hoje foi hoje que eu fiz um bebê, daqui para frente, seguir à risca tudo que os médicos falam para ter um bebê saudável. Exatamente. Mas até onde depende de fato das atitudes da mãe? Aqui que está a questão. Você lembra que eu falei? A principal causa ainda é genética. Quando é a parte genética, aí não tem tanto o que a gente pode fazer de prevenção, um estilo de vida ou mesmo algum mecanismo para diminuir a chance de aparecer esse tipo de problemas. Porque realmente é genético. Aí sim, foi o espermatozoide, juntou com o óvulo e ali naquele momento se formou alguma alteração. Por exemplo, vamos falar sobre síndrome de Down. Síndrome de Down, a maioria das vezes, ela ocorre num fenômeno que nós chamamos de não disjunção meiótica, que é durante a formação do óvulo e durante o processo de fecundação, onde ocorre que a gente chama de trissomia do cromossomo 21. Ou seja, não veio nem do pai nem da mãe, foi durante a formação daquela criança, mas foi na formação. A partir daquele momento, as células daquele bebê todos vão ter 3 cromossomos de número 21. Ali não tem nada que eu possa fazer ou intervir, ou mesmo fazer, como você está perguntando, alguma cirurgia, alguma intervenção que vá mudar o fato daquela pessoa ter a síndrome de Down. Síndrome de Down é sempre por esse motivo? A maioria das vezes, quase 80%. Uma minoria das vezes, um dos pais, ele tem o que a gente chama de translocação, que é uma alteração no cariótipo, que por isso ele teria o problema no bebê de ter a síndrome de Down, que nós chamamos de translocação equilibrada, que na pessoa não tem nada, mas ela tem um risco maior de ter um filho com a síndrome de Down. Essa é a minoria dos casos, que esse sim seria, entre aspas, herdado. Olha, eu estou muito contente até de estar trazendo essa informação e aprendendo sobre isso, porque a gente ouve muita besteira por aí. E tem gente que carrega uma culpa do tamanho de um bonde e acha que o problema do filho foi por culpa dele ou dela. Pelo que eu estou entendendo aqui, não. Essa é a primeira questão. Síndrome de Down é não. Culpa zero de pai e mãe. Exatamente. A gente tem que lembrar da questão não só síndrome de Down, até mesmo autismo ou outras condições. Que a primeira questão é essa, a mãe vem cheia de culpa. Primeiro, não tem culpa, não. Como é que você vai saber dessas coisas? Você não tem como prevenir. Tipo, não existe, eu vou tomar um remédio ou eu vou tomar melhorar meu estilo de vida e eu vou diminuir a chance de ter um filho com síndrome de Down. Não é assim que funciona, entendeu? E tudo isso a gente conversa num procedimento que nós chamamos de aconselhamento genético pré-concepção, onde o médico geneticista vai explicar para aquele casal todos os riscos que eles podem apresentar em ter um bebê. Um casal, antes da concepção, se procura um médico geneticista e faz alguns exames, ele ficaria, no caso, mais tranquilo para gerar um bebê? Exatamente. A ideia nossa é uma gravidez com garantias. E tem garantia? Por exemplo, você pode falar assim, e olha, isso aqui com isso aqui não vai dar certo? É isso? Mais ou menos. Por exemplo, eu vou aproveitar hoje, que é 3 de março, que é o Dia Mundial da Malformação Congênita. Por quê? 3 a 5% de todas as gravidezes vai ter algum tipo de problema. Esse é um risco basal de todo mundo. Então, quando um casal vem procurar um geneticista, ele já tem que saber, estar ciente disso. Somado a isso, existem alguns fatores, por exemplo, casamento entre primos, ou já tem um histórico de algum problema genético na família. E isso vai aumentar ou diminuir o risco. Outro fator muito importante é a idade da mulher. Quanto maior a idade da mulher, maior a chance de ter um filho com problema no cariótipo do bebê. E tudo isso é conversado nesse momento. Além disso, a gente também aproveita para fazer a preparação do
para aquela futura gestação, o uso do ácido fólico antes de começar a engravidar, estilo de vida saudável, manutenção da dieta saudável e assim cessar o uso de álcool. Ou seja, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter nesse período pré-concepção. Gente, que assunto fantástico. Minha amiga, não sei se você está prestando atenção, eu quero depois, se você puder, que você converse isso com as pessoas da sua cidade. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão morando numa cidade pequenininha e que quase não chega informação. E lidar depois com uma doença congênita, com uma má formação, é tão duro, é tão doído. Então, assim, isso é informação. Está pensando em engravidar? Cessa o consumo de álcool, toma ácido fólico. Se possível, procure um médico geneticista. Eu falo se possível, doutor, porque a gente fala para um Brasil gigante, tem lugares que nem existe um médico geneticista, né? Mas aqui que está a nossa grande questão. Hoje, com a telemedicina, diminuiu muitas distâncias. Hoje, eu atendo mais pacientes fora de São Paulo do que de São Paulo. É verdade, que coisa maravilhosa. E principalmente para atendimento de casais, a telemedicina ela é muito útil porque um dos nossos maiores problemas seria o exame físico. Só que o aconselhamento genético do casal ele tem muito mais a ver com conversa e explicações do que o exame físico propriamente dito. E se for necessário, os exames complementares podem ser feitos em qualquer cidade, porque são um exame de sangue. Perfeito. Olha, eu realmente estou contente, falei para você, né? Porque eu já ouvi muita besteira. Uma das maiores besteiras que eu já ouvi é assim: fulaninha tem síndrome de Down porque o pai era usuário de drogas. Isso é mito? Com certeza é mito. Não existe essa possibilidade? Não. Ok. Qual é uma outra aberração que de repente as pessoas falam aí e que é um grande erro? Um grande erro que sempre falam é, por exemplo, que todo filho de casal de primo vai nascer com problema. E também é mito. Realmente, casar de primos aumenta a chance de ter um filho com problema, mas não é que vai nascer com problemas. Assim como a questão que eu estava falando, é culpa da mãe de ter um filho com síndrome de Down. Não é culpa da mãe, em momento nenhum. Aqui é questão de estatística, é aleatório, não tem como a gente prever. Inclusive, a maior parte das crianças com síndrome de Down só descobre quando nasce. Por quê? Porque o aparelho de ultrassom, na verdade, ele passa alguns casos que tem menos problemas, ou seja, quando aquela criança com síndrome de Down não tem uma cardiopatia, não teve uma hidropsia fetal, que é quando a translucência no carro aumenta, muitas das vezes o ultrassom realmente passa. Incrível, né? Eu gostei muito de recebê-lo. Gostaria de te convidar para vir outras vezes aqui, porque eu acho que é um assunto importante, é um alerta bom. Queria te dar um tempinho aí, se você precisar complementar com mais alguma coisa para ajudar a turma que está assistindo. Aqui é o que eu gosto sempre de falar. O aconselhamento genético, ele salva vidas. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a informação correta, eu tenho o diagnóstico correto e também uma possibilidade terapêutica, eu posso realmente salvar a vida daquela criança que nasceu com uma malformação congênita. Seja uma cardiopatia congênita, seja uma mielomeningocele, e a gente nunca pode esquecer isso. Por mais que não é tão falado, existem, como eu falei, 3 a 5% de todos os nascimentos, a criança pode nascer com algum tipo de problema e a gente só sabe disso, a maioria das vezes, quando a criança nasce. Muito bem. Dr. Caio Brusaca, ele está no Instagram, @dr.caiobrusaca. @dr.caiobrusaca. Lá no seu Instagram tem informações sobre esse e outros assuntos? Sim, no meu Instagram eu faço lives de tempos em tempos, tem muito material sobre malformação congênita, sobre síndromes genéticas, e a gente sempre fala todos os dias sobre a importância do aconselhamento genético para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Muito obrigada e até a próxima. Foi uma alegria te receber, viu? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Muito bem.